Olá, meus amigos da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na cidade de Bauru. Bem, Campeonato Paulista está correndo aí, o Corinthians empata em casa com o Vitória, rapaz. Você vê se pode. É que os outros times estão pior que nós, porque senão o Corinthians estava perigoso de cair outra vez. O Santos está lá embaixo, o Santos tem que reagir o Santos. Deixar cair outros times, não pode cair time paulista, não. Agora o Palmeiras, que tinha assumido a liderança, mas depois o Flamengo ganhou, acho que passou o Palmeiras outra vez. Mas vai, é aquilo que eu falei, lá atrás, no começo do ano, eu falei, vai ser entre Flamengo, Palmeiras, Atlético, porque o Atlético tinha montado também um bom time, né? O Atlético estava um time bem arrumado, né? Pelo menos na teoria era um time para encarar, mas não tem feito uma boa campanha. O Flamengo e o Palmeiras, sim, esses dois estão, acho que vai ficar entre os dois o título, posso queimar a língua, né? Bem, gente, a Diário do Brasil tem procurado abrir o baú, vasculhar para trazer pessoas que vão lembrar as coisas antigas do nosso esporte, né? E nós trouxemos já alguns aqui, né? Hoje estamos trazendo um que eu, quando cheguei aqui em 70, eu comecei a trabalhar em rádio aqui em 1970, trazido pelo Valdomiro Borges, me apresentou por Walter Lisboa, aí eu entrei na equipe, comecei a fazer amador. Fui fazer jogos do amador e fiz jogos do meu amigo Neizinho, né, Neizinho? Exatamente, Faria. Aí, Neizinho, hein? Boa tarde para os telespectadores da TV Prevê. Atendendo um convite do Faria Neto, estou presente aqui para falar um pouco daquilo que eu passei, que eu convivi, que eu não trocava por nada meus domingos de manhã. Jogar no amador. Exatamente. Você gostava, né? Gostava. Ô, Neizinho, como é que você começou a jogar futebol? Olha, Faria, eu nasci na rua Alves Seabra, em frente ao Guaraná King. Aí a família, por parte do meu pai, elas moravam tudo ali perto da Antártica. E meu pai comprou uma casa lá e eu fui morar ali na rua Matarazzo. Então eu comecei indo no quartel. E a gente brincava na quadra do quartel. Inclusive o Toninho Guerreiro, quando ele saía de férias lá do Santos, ele trazia a bola para nós jogávamos na quadra do quartel, descalço, cimento, e com bola de capotão, porque a bola de futebol de salão era muito pesada, né? Pode estar descalço, né? Faziam 5, 6 times, 15 minutos, quem perdia saía. E depois, onde é o Jardim Santana hoje, era o campo do Paulista. Sim. E no sábado, eu ia lá, eu tinha uns 12 anos, 13 anos, e eu brincava no meio dos caras. Dos marmanjos. Dos marmanjos. Você já é pequeno, já é pequenininho. E... Aí, o alemão, o Clodoaldo Dietrich, ele colocou o time no juvenil. Eu participei, inclusive o Baquinho foi o campeão, nós fomos vice-campeão. Dali, depois eu fui estudar em São Paulo, aconteceu de eu cruzar com o Osmar lá, fui fazer química. O Osmar, ele estava no aspirando Corinthians. Osmar de Avaí. De Avaí. Sim. E ele tinha jogado pro Baquinho. Ah, tinha. Ele, o Bressan, o Jaiminho. Sim, você conhece tudo esse povo Jaiminho aí. de Tibiriçá, você entendeu? O Bressan também era de Tibiriçá. Então, ele falou, pô, você não é de Bauru? Eu falei, eu sou. Ele falou, ele estava no Corinthians para passar para o profissional. Pro profissional. Ele falou, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, não vou fazer nada. Eu estudava no Tatuapé e morava na Penha, né? Parentes da minha mãe, todos eram de São Paulo. Aí eu fui lá. Aí ele me apresentou para um monte de jogador. Lá no Corinthians? Lá no Corinthians. Ele morava lá numa casona com um gaiolão dentro do quarto lá, morava ele, o Almeida. Os pais de jogadores. O pai zagueiro, né? Um escurão, né? Central, né? Central, zagueiro. Bem de frente às piscinas, assim, né? Aí eu fui lá no merceário e falei, vamos treinar aí, cara. Aí eu me troquei, rapaz, chegou na hora,
Não tinha uma chuteira de serviço no meu pé. Era muito pequeno. É muito pequeno, É. cara. Eu perdi uma grande chance aí, cara, De treinar no Corinthians. de treinar no uma Corinthians. vez. E não deu para arrumar uma chuteira por ali Não. perto. Aí depois, Que número você calçava? depende, a gaeta era 37. E não tinha nenhuma lá. Não tinha. Os caras têm tudo pé grande, cara. Mas essa você falou do Osmar, né? Osmar é um cara sensacional. Joguei E tem com uma ele história muito. do Rivelino, que o Osmar era muito amigo meu, sabe que é amigo, meu amigo. O Osmar era um dos caras que eu mais gostava. Gostava de um violão, né? Tocava violão, cantava. Infelizmente foi embora, né? Ele teve um câncer na garganta e Ele casou com a filha do dono do Hospital Santa Helena de Garça. de Garça, ele casou em Garça. É. Aí ele conversou, o Rivelino chegou para ele, porque ele treinava, né? Ele treinava com o profissional já. Treinava. Estava treinando com o profissional. Aí o Rivelino chegou um dia, porque aquele tempo não tinha como hoje. Hoje você mete 2 meias no mesmo time, põe um lateral jogando avançado. Hoje mas aquele tempo, era meia esquerda, era meia esquerda. Jogava o volante e o meia esquerda, fazendo o meio de campo, dois. Aí o ataque, ponto direita, meia direita, centroavante, ponto esquerda, não era assim? Era assim antes. Então, ele era meia esquerda e o Rivelino de titular. O Rivelino gostava tanto dele que o apelido do Rivelino era Orelha e do Osmar era Cabeça. Tinha a cabeça, nem falar que era grande. Aí chegou e falou, o Cabeça, o Rivelino falando pro Osmar, você procura um time para jogar, cara, você joga muito. Você joga muito, aonde você for, você vai jogar. Mas aqui você não vai jogar comigo aqui, cara. Meia esquerda aqui é o Rivelino, sou eu. Você não vai jogar nunca aqui. Arruma um time para jogar. E o Osmar continuava lá no Corinthians, até que ele veio para... Ele quis fazer o tiro de guerra, né? E fez com 2 testemunhas que morassem em Havaí, porque ele era de Havaí, o pai dele foi prefeito lá. Aí deu problema, né? Porque os adversários do pai dele denunciaram, né? Que aquelas testemunhas que o Osmar estava em São Paulo, não estava em Havaí. Embora ele fosse de Havaí, mas estava treinando no Corinthians, né? Que ele tem 1 ano quase do Corinthians. Aí Mas deu problema, ele voltou para Havaí. Aí o delegado falou, não, você tem que voltar para cá, então morar aqui, que aí não descaracteriza as denúncias. Aí ele voltou a morar em Havaí, tinha uma menininha que ele gostava, aí ficou em Havaí, não voltou mais. ele Aí voltou jogou mais por causa dela. por causa da menina, né? E aí jogou no Garça, né? Jogou no Marília, ficou jogando por aqui, né? E depois ele fez o concurso no DAI, no DAE, acho que lá de sai de Garça, e ficou trabalhando no Garça. Mas- Eu joguei com ele no Bento Cruz. No BR, né? Escuta, fala pra mim aí, e como é que você fez? Como é que começou a vingar pra jogar no Amador aí? Aí então, depois que eu voltei de São Paulo, Ah, eu fui no Botafoguinho. Então ali nós fazíamos física de segunda a sexta, sem mexer com bola. Das 2 até escurecer. O Dagoberto, um excelente cara. Ele não tinha bola. não tinha bola. Só física. Física, de calorzão de 30 e poucos graus e nós lá, cara. Então quase todo mundo do Varziano passou por lá. É. E aí o Nacional treinava, no sábado nós treinávamos, depois treinava o Nacional. É. Aí os caras do Nacional me chamaram. Aí eu fui pro Nacional, disputei o ano inteiro no aspirante. E o titular foi rebaixado para segunda. É. Ficou para uma melhor de 3 contra a Portuguesinha. Sim. Os dois ficaram em último É. para disputar para quem Pra ver caía, quem para a caía. segunda. É. Aí, Põe aí, tá bom. eu tinha falado, Tá valendo, tira lá o celular. Esqueceu de desligar o celular? Aí. Aí, pronto. viu? É. Aí eles me chamaram para treinar lá, né? Eu disputei o ano inteiro. Eu fui um vice-campeão do Cascudinho. É. Aí chegou na melhor de 3 do titular, eles montaram um time bom. É. Cabrita, Toninho Pelado, Zé Olívio. Aí o primeiro jogo foi aqui na Avenida das Mangueiras, né? Perderam de 1-0. Certo. Aí chegou no segundo jogo lá, no Higienópolis, no nosso campo, Procópio passou em casa, ele era vizinho meu, ele era ponto esquerdo do Nacional. Sim. Ele falou, ô Ney, vamos lá. Eu
Falei, não vou não, o que eu vou fazer lá, rapaz? Falou, vamos lá, pega sua chuteira aí, ó. Eu ponho aqui na minha bolsinha. Aí, então fomos. Aí o Nacional trocava numa casa lá. Já era o dia do jogo. Dia do jogo. Aí, o Fumaça era o treinador, ele escalou, o time só deixou a sede de fora. Aí o Fumaça falou assim, eu tenho 3 jogadores para essa posição. Eu quero que aquele que tiver em melhores condições, fala para mim, a hora que ele falou isso, eu vi as coisas sair, né? Eu não vou falar que eu estou melhor que você, melhor que você. Aí eu escutei, os caras falaram, não, você tem que pôr o Ney, tem que pôr o Ney. Aí me chamaram, vem cá. Foi lá, pôs lá, pra mim era um jogo de brincadeira, normal, eu não estava nem aí, cara. Foi lá, pôs a meia. E era a decisão da segunda divisão. Era o segundo jogo. Nós tínhamos que ganhar o jogo. Aí me troquei e tudo, entrei lá. O lateral esquerdo era o Negão. O Negão, que era da tempo do Checha, do Maurício Chu, né? Ele tinha nome no amador. Era o lateral esquerdo. E peguei ele no Areião. Era com direito. Aí eu peguei ele no Areião, onde eu treinava a semana inteira, cara. 15 minutos de jogo, deu distensão nele. Deu distensão. Aí o cara falou pro Bodinho, velho, falou, Bodinho, vai lá, você falou, eu não vou aí não. Aí veio o Miro, que eu saí com o Miro. Aí minha mãe, eu comecei a sair na rua com o Miro. Aí pôs o Mirão lá, mais 10 minutos o Mirão foi expulso. Bom, conclusão, ganhamos o jogo de 1-0. E ali começou, chegou a final no campo do Noroeste. Fazer a negra. Fazer a negra. Empatou o jogo 0-0. Aí você vê, eu estava com tanta moral desse jogo que eu fiz, que o Fumaça falou, quem vai bater os pênaltis é você. Eu falei, Fumaça, sinto muito, mas não vou bater não. Eu estou começando agora, rapaz. Agora que eu estou pegando um nominho aí, eu vou jogar fora, os caras não vão perdoar isso aí, filho. Eu não vou não. Foi naquele tempo, um só batia os 3, sabe? Um só batia os 3 e depois você ia. O Bodinho bateu os 3, paf, fez os 3. Bodinho era do seu time? Não, o Bodinho era do time Bezinho. Batia assim, depois o outro batia 3. A Bodinho foi o primeiro, ele já chutou por cima. Aí pronto. Aí caiu. Aí, aconteceu o seguinte. Aí choveu de time, né? Querendo você. Por causa de um jogo, hein? Por causa de um jogo. Aí o Miro, o Coutinho, ele falou, Ney, o Coutinho tá assina aqui, ó, no Independente. Eu tô com a ficha do Coutinho, eu tô com a ficha do Maguinho, do Pisca, do Zé Paulo, do Miro, a sua, se você quiser assinar, e a minha. Eu estou esperando o DR me dar um retorno, que eu pedi X para assinar. Se eles me derem, eu devolvo a ficha para vocês, vocês vão para onde vocês quiserem. Se eles não me derem, nós vamos ficar tudo no Independente. E não deram, nós ficamos tudo no Independente. Aí foi onde eu explodi. Mas tem aí, no último jogo, contra o Oi de Progresso em casa, nós jogando pelo empate. Eu pegando o craque da rodada, seleção da rodada, tudo domingo, cara. Chegou esse último jogo. O Arte Lisboa por você na seleção da rodada. Não, era votado, né? Todos os jornalistas, aí, você entendeu? Aí chegou o Banco Sotomayor ia jogar em Sorocaba, né? E o gerente gostava, ele pôs 8 caras do Amador, cara. Os caras do Independente foram lá, dobraram ele me liberou. Aí chegou o dia do jogo, fui lá prontinho, só faltava a camisa. Aí o Celinho chamou eu e o Dadito e falou, vocês vão esperar um pouco. Puta, que lá sacaneou, cara. Na hora eu tirei a roupa, falei, se você precisar de mim, eu estou em volta do campo. Acabou o primeiro tempo 0-0, ele me chamou e falou, eu não vou não, cara. E nem o Dadito, ele pôs o Valtinho, o primo dele, né? Aí, rapaz, o Zé Navarro, ele atravessava aquele campo no tiro de meta. Sim.
Ele bateu, malemar, a bola saiu da área, cara. O Crespo matou no peito e rolou o Padeiro fez o gol, ganharam o jogo de 1-0. Aí durante a semana encontrei o Palmeiras na rua, ele falou, Ney, quando eu não vi você no campo, eu falei, fui campeão. Palmeiras, Aconteceu, cara. A prova é que depois teve a taça Cidade de Bauru, podia escrever, né? Eu escrevi no ordem. Aí nós ganhamos o primeiro jogo 6-0, do mão levado, e o segundo jogo contra o Fluminense lá. Empatou 2-2, vai no pênalti. O mesmo o Bodinho bateu 3 no Maninho fez. E mandaram eu bater, eu fui. Paulo Eduardo caiu pra lá e fiquei com o gol vazio aqui, toquei, bateu na trave e voltou. Nossa, Paulo Eduardo era goleiro. Grande Paulo Eduardo, grande goleiro. Desloquei ele. Eu me lembro um dia que o Paulo Nunes foi lá, o Filipão foi no jogo. Aí falou, Filipão, o Paulo Nunes bateu mal o pênalti, né? Ele falou, não, ele bateu bem. O goleiro caiu de um lado, a bola saiu fora do outro. Ele falou assim, ele deslocou bem o goleiro, mas ele bateu mal o Filipão. O Filipão balançou a cabeça e falou, não tem jeito com você, hein? Do Faustão, é? Não, no Jô. No Jô Soares, é. Jô Soares. Mas fala pra mim, você chegou a jogar com o Picolé, né? Eu lembro. Picolé foi no Grêmio da Polícia. Grêmio da Polícia jogaram, né? Era um time grande, forte também, né? Era. Jogava... Eu, o Jorginho, o Picolé, o Gonçalo e o Ney Saúl. Nossa Senhora, hoje esse ataque aí jogava no Noroeste. E o Ney Saúl. E você, Jorginho, o Ribite, alô Jorginho, tá pra vir aqui, Jorginho tem um probleminha nos pés, né? Mas tá recuperando, graças a Deus. O Avelino era um massagista, ele morreu, né? O Avelino que era irmão dele, né? Morreu, né? Então, viu, Jorginho, o Jorginho vem pra cá. O Jorginho jogava muito. Eu vi o Jorginho jogar no Atlético de Pirajuí, que eu era de Pirajuí. É velocista, né, cara? E, além de ser veloz, ele era habilidoso. E corria, driblava, chutava com os 2 pés. Ele chegou aí pro Guarani, né? Estava no Guarani, depois a Portuguesa quis levá-lo, mas quando ele passou na Portuguesa, queria contar. A Portuguesa, aquele tempo era grande, era Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa. 5 grandes nós tínhamos. E aí, a família, ele tinha feito o concurso na polícia, passou, a família falou, fica aí na polícia que é melhor, é garantido. E é verdade. Você quebra uma perna, ou machuca, ou pega um diretor que não gosta de você, não deixa você assinar, é complicado. Hoje na polícia é fria, né, cara? Do jeito que os caras estão matando o policial, é bicho feio, né? Tem que dar uma mudada. Antigamente era bom, né? Era bom, agora não é mais. Agora fala pra mim do tempo seu de Arca. Bom, aí aconteceu o seguinte, esse pessoal aí trabalhava tudo no Biancardi. Lá na Antônio Alves, lá embaixo, perto da porteira, era a fábrica do Biancardi. E o Zé Francisco Goleiro, o Coutinho, o Miro, os caras tudo trabalhavam no Biancardi. E jogava pro? Estavam independentes comigo. Mas faliu. Os caras ficaram desempregados. E o Walter Costa estava formando o Arca. Aí, os caras todos foram para lá. O Walter Costa trabalhava na Antártica. Era procurador da Antártica. O seu Geraldo Ferreira era o gerente. Aí ele levou esse povo para lá. E como eu fazia parte deles, eu ia onde eles iam, entendeu? Então, para dar uma força também, eu peguei e fui junto pro Arca. E lá nós ficamos vários anos, ganhamos a 2ª divisão, né? Teve que disputar a 2ª. Nós ganhávamos de 10, 13, né? Aí os caras falavam, eles ganham de 2, 10, 13, aí porque tá na 2ª divisão. Aí nós fomos para a 1ª, não era 13, né? Mas era 6, 5. Ganhava também. O Cunha também arrumou emprego lá, né? Com quantos anos você ficou no Arca? Eu fiquei tempo, hein, cara? Fiquei tempo. Quando eu casei em 72, eu estava no Arca ainda.
Estava no Arco. Eu fiquei uns 8 anos lá. Você teve chance de ir profissional? Tive. Eu tive com... Bom, o Walter Lisboa e o Zé do Araújo foram no banco atrás de mim, Sim. né? Você trabalhava em que banco? Souto Maior. É. Eu comecei no Souto Maior. É. Aí eles conversaram comigo, eu falei, ó, depois do almoço eu dou uma resposta. Aí saí para almoçar, eu fui lá no Tito Mazeto. Tito Mazeto tinha jogado no Palmeiras, na Itália, né? Ah. Porque meu pai não tinha condições, meu pai era ferroviário, sem estudo, né? É. Então eu fui procurar um cara que viveu essa vida de boleira aí, né? Ele falou, eu expliquei para ele o que está acontecendo, ele falou, o negócio é o seguinte, você sabe que você jogar no Ré, você vai ganhar para andar na pinta. Batista aí, vai virar você de ponta cabeça, você não tem um tostão no bolso. Agora, se o treino for à tarde, você trabalha de manhã. No banco. No banco. Se o treino for de manhã, você entra depois do almoço no banco. Não larga o banco. Não. Lá é um pouco mais pinga. É. Aí eles voltaram lá, eu expliquei para eles a situação. Eu sabia que o gerente não ia autorizar, ele pôs 8 caras do amador para ser campeão bancário. É. Como nós fomos, né? 3 anos campeão seguido e torneio nisso também. Aí eles não concordou. E ficou, eu falei, então, ó, Walter, eu não vou. O Walter era louco por causa de mim, cara. É. Então, e depois apareceu o Zé Carlos Coelho. Sim. Foi lá no... Eu já estava no Banco da Bahia, porque eu quebrei o nariz jogando, o Dicinho chutou meu rosto. Sim. E aí eu fiquei uns dias parado, aí cheguei lá no banco, eles me descontaram. Eu fiquei bravo, eu também não ligava muito, porque eu era filho único, né? Se eu ficasse uns tempinhos parado aí, meu pai e minha mãe aguentavam eu, né? Aí o Nélio me arrumou lá no Banco da Bahia. Aí o Zé Carlos me aparece lá um dia, falando, eu estou pegando um operário de Campo Grande, vai disputar o brasileiro. E eu estou precisando de um ponta lá, eu quero levar você, cara. Naquele tempo era menos times, sabe? É. Era os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, 2 do Sul, 2 de Belo Horizonte, um da Bahia, um não sei de onde. Eu falei, ô Zé, o seguinte, cara, eu tenho fobia. Já pensou se pegar um avião de Campo Grande para jogar no Rio, cara? Para ir jogar em Porto Alegre? Só se me dá uma injeção para mim dormindo no avião. Então eu não vou ter condições de ir, Zé. E outra coisa, Zé, você sabe que nós não vamos ganhar um jogo, né, Zé? Pegar esse time aí, nós não vamos ganhar um jogo. Aí o que vai acontecer? Vão mandar você embora. Aí chega outro treinador, Mandou embora. Ele pega e chega com a batota dele. Para os negros dele, E daí, como é que eu fico nessa aí? Eu falei, não vou não, cara. Ele falou, você não indica um aí pra mim? Eu falei, vou atrás do Geirinha, cara. O Geirinha, não sei se ele foi. Então, aconteceu tudo isso daí. Fora o Tatinha, né? Segunda, terceira divisão aí. Mas meu hobby mesmo era o amador. Meu domingo de manhã. A Várzea, né? Meu domingo de manhã, de sábado de manhã o campeonato bancário. No bancário era de Sabanha. Eu vejo hoje aí, os caras reclamam de cara tapete, né, cara? Cara puta campão. Pô, cheguei a jogar em campo aí aberto, com toco de cara fazer o campo para disputar o campeonato. Toquinho desse tamanho aí, rapaz. Pisava em cima do toco. Você entendeu? E era uma delícia, né, Faria? Toco é quando você corta o mato, fica aquele toquinho, Você sabe que até hoje, cara, você vê, os caras me conhecem até de costa, cara. Até de costa, cara. Mas foi uma passagem inesquecível, viu? Futebol bom. Romântico, cara. Muito bom. Estamos terminando o programa, Neizinho, já estamos dando sinal que acabou, infelizmente, né? Neizinho conta muita história, muito bom. Tem história para contar ainda, né? História da Várzea de Bauru, né? Essas histórias, aquela história Dá tempo de eu contar mais uma? que arrancaram a trave, você sabe?
Eu sei, do DR. É. Do DR. Não, essa aí não, vou contar outra. Então conta. No Independente 68, voltava ali, né? Não passava no Olavo Bilac, não passava carro, na Rua Barbosa não passava, na 1º de Maio não passava. Independente e Meia-Lua eram os rivais lá, né? Então, Lá em cima. então Para quem não sabe, o Independente é lá em cima, pra cima sobe a Bela Vista lá na frente. onde é o Guedes hoje? Onde é o Guedes, campo do Independente. Aí, ó, fui bater um escanteio, atacando pro gol do fundo do lado de cá, eu batia dessa altura assim, forte, sabe? Porque era curto ali, sabe? E tinha um cara atrás tem o pau do gol aqui, ele tava aqui com o radinho dele aqui, rapaz. Eu peguei uma trivela que era sair, paf, esputifou o rádio do cara, né? Ele estava fora do campo? Ele tava depois da corda, assim, quase perto do pau do gol ali, ó. Chutou fora. Espatifou o radinho do cara. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó, eu vou embora, vou pegar o revólver, vou te matar, cara. E cheio de gente, né? Eu fiquei com medo, pô. Era novo, cara. Falei assim, Aline, tira aí que eu tô com medo desse cara. Esse cara vem no meio da multidão aí, daqui ali, pá. Aí saiu. E o cara não voltou lá nada, né? Não sei, né? Eu saí, cara. Mas ele procurou você. Eu saí, eu fui lá no vestiário, tomei banho. Foi embora. Fiquei embaçando ali, cara. Escuta, essa do DR não dá nem tempo de contar, mas um dia você vai voltar aqui para contar o dia que arrancaram. Você sabe como é que foi a história do DR? Mais ou menos. Que arrancaram. Quem arrancou a trave? Os caras do DR. Para não ter jogo. Por quê? Porque ia pra final, né? Porque parece que estava tendo outro jogo no outro campo e eles dependiam daquele resultado, né? Então aí, como arrancou a trave, não teve, ficou para o outro domingo, né? Aí ele já sabia o resultado do outro jogo. Foi mais ou menos isso. Bem, obrigado, viu, Neizinho? Você vai voltar aqui. Eu que agradeço, eu falei, mas tem muito mais coisa para contar. Muita coisa, você vai voltar aqui, tá? Muito obrigado, viu? Isso aí, obrigado você, cara. Obrigado, Neizinho, obrigado, telespectador, nossos amigos da TV Diário do Brasil hoje, né? Que nos dão a preferência, com o maior prazer para nós, para fazer desse programa uma das maiores audiências do interior de São Paulo. Um abraço ao Brunão, nosso amigo Bruno, tá aí do outro lado aí. Eu saí bem ali? Saiu, cara, você tá lindo. Eu não vi ali. Você tá lindo. Vai chover de telefonema de menina. Você tá lindo, aquele óculos escuro. É por causa da vista, cara. É por causa da claridade. Você operou com o Dr. Raul esses dias, vai operar o outro também agora, né? Não, já operei os dois, já. Dois? Operou o outro? Eu preciso que você marcar lá pra mim, pra ele passar o laser. O laser, vamos marcar. Eu ia agendar lá, ele falou, não precisa não. Fala para ele ligar pra mim que eu agendo, eu mesmo agendo. O Dr. Raul é fantástico, o que o Dr. Raul fez de cirurgia cara, para ajudar as pessoas aí Eu tenho boas referências também da sua esposa, viu, cara? Né? Nossa, porque é gente que fala bem da sua esposa, eu não conhecia ela. Eu estou cercado cara. bem, né? Doutor Raul, doutora Marli, doutora Bianca, minha filha também agora. Cheio de médico, eu não morro fácil não. Tá muito bom. Muito obrigado, Neizinho. Obrigado, Bruno. Tamo junto, Bruno. Antônio Carlos, o Bruno, o pessoal que trabalha, o Fabiano que é lá na retaguarda, né, Fabiano? Fabiano é que quando vai pro ar aí, às vezes estoura um pouco o programa, ele tem que encaixar. Isso aqui já estourou também. Aquelas 5 minutos, nós já falamos mais de 5, para poder encaixar e jogar o programa dentro da grade da emissora. Obrigado, Fabiano, gente boa. E obrigado a você, telespectador, pelo carinho da audiência, né? E eu quero agradecer ainda um grande amigo que eu tenho. Amigo meu, que me sustenta, que me estimula, que me dá essa inspiração para fazer esse programa, né? Sabe quem é? Jesus Cristo. Meu amigo Jesus. Um grande beijo para você, meu amigo. Tamo junto.